da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar? O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar? Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do dele. Polícia militar? Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Isso mesmo, senhora. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filha. A procura de igualdade de direitos entre os homens e as mulheres é uma social importante do século XX. Iniciou com o movimento das sufragistas e ganhou impulsos maiores com a emergência do feminismo nos anos de 1960 a 1970. Embora com os avanços, a igualdade de direitos entre os gêneros ainda é uma conquista a ser realizada, assim como o empoderamento da mulher. A Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação da Mulher, ou também chamada pela sigla em inglês CEDAW, visa eliminar a discriminação de gênero, cuja preocupação é estabelecer a isonomia entre o homem e a mulher na sociedade contemporânea e sua manutenção. Vale ressaltar que a discriminação contra a mulher não está presente apenas em nosso país, mas no mundo, levando em conta a variação em maior ou menor grau de discriminação e evolução social de cada país. Isso pode ser refletido em traços não apenas sociais ou em algumas religiões, mas do ser humano. Sempre vemos a mulher sendo colocada infelizmente em segundo plano. Observando a forma de que a mulher é direcionada na vida, garotas recebendo brinquedos referenciados à casa enquanto o menino recebe outro direcionamento, na família do homem, ser o progenitor e a mulher a pessoa que cuida da casa. Não que isso seja o ideal, mas se as despesas, obrigações, deveres, tarefas devem ser repartidos igualmente entre o homem e a mulher. Esse é o alvo da convenção. Tenta eliminar as formas de discriminação, mas a mulher não deve estar em primeiro ou em segundo plano, mas essencialmente no mesmo plano que o homem está. A ONU tomou a Convenção do dia 18 de dezembro de 1979, adotada pela Resolução do número 34/180, possuindo em 2019 189 Estado-partes. No nosso país, foi assinada em 31 de 3 de 81 e aprovado o Decreto Legislativo de número 93, de 14 de 11 de 83, sendo ratificada em 1 de 2 de 84, entrando em vigor dia 2 de 3 de 84. Mas foi regulada o Decreto de número 4.377, do ano de 2002. Isso mesmo, criado em 79, mas sua redação final no Brasil apenas em 2002. A Convenção é composta por 30 artigos, divididos em 6 partes, com preâmbulo. Ressalta-se que há a importância de se modificar o papel tradicional do homem e da mulher na sociedade e na família para que se possa alcançar a igualdade plena entre o homem e a mulher. Essa igualdade plena pode incluir a igualdade salarial na casa tanto do homem quanto da mulher. Tem as mesmas obrigações. Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada, ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. E não era o nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada, ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve ter se arrependido, porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era dia das mães ou outro dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo, e foi muito pior do que todas as outras vezes. Eu não sei o que faria se eu deixasse, mas eu sei que ele deve ter se arrependido, porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral.
Na noite passada, ele finalmente me matou. Ele me bateu tanto até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores. Historicamente difícil de datar o início do movimento feminista, ou seja, a luta pela igualdade entre os sexos. Mas pegando aspectos na história, tem mulheres que protagonizaram a luta pela igualdade de direitos. Seguindo a Revolução Francesa, onde tinha todo o ambiente do iluminismo no século XVIII, na primeira fase dessa revolução, um documento elaborado pela Assembleia Nacional em 1789, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em contrapartida, um grupo de mulheres se organizaram e fizeram o documento de Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, resultando na morte dessas mulheres por guilhotina. Outras expressões de lutas de mulheres na história está na Revolução Industrial, no século XIX. As mulheres começaram a assumir uma posição diferenciada, devido a elas ocuparem postos de trabalho significativo, dentro de indústrias, principalmente têxtil, nas escolas e outros postos de comando, e passaram a reivindicar o do porquê não assumirem cargos na política. A política é um espaço muito importante para as mulheres. Por não ter representatividade da mulher, argumentos fortalecem o como homens vão legislar para mulheres. No movimento sufragista, elas vão atrás desse direito, onde se expande o movimento por mais lugares da Europa e no mundo ao longo do século XX. O direito ao voto é fundamental, pois é através dele que se dá a participação na política. A Primeira Guerra Mundial foi extremamente importante para o movimento de direitos da mulher, porque os homens, pai, irmão e marido, foram à guerra, e quem fica nas famílias são as mulheres, onde chefiam a casa, o que antes era de atribuição à figura masculina. Então elas vão para as empresas, produzem armamentos, fora gerenciar a casa e finanças. Com o fim da guerra, muitos homens não voltam para casa, e os que voltam, voltam desabilitados. Com isso, a mulher começa a ter posicionamento na sociedade. Na Inglaterra, em 1918, se dá a regulamentação do voto feminino. Na década de 60 a 70, houve a revolução sexual, com a produção de anticoncepcional, que conseguiu separar o ato sexual da procriação e onde alguns países legalizaram o aborto, dando direito ao próprio corpo, e se estende na década de 80. No Brasil, em 1929, Luzia Alzira Teixeira Soriano foi a primeira prefeita eleita em um município da América Latina. Assumiu seu mandato em Lages, no Rio Grande do Norte, com 60% dos votos. Uma lei estadual permitiu às mulheres votar e serem votadas. Em 1932, veio o decreto que permitiu o resto do país fosse válido a conquista do voto, como consta no Código Eleitoral, que foi incorporado em 1934. Carlota Pereira de Queiroz foi uma médica, escritora, pedagoga e política brasileira. Foi a primeira mulher deputada federal a ser eleita. Mas nessa época, o voto era permitido apenas para mulheres que tivessem profissão remunerada, o que só veio mudar em 1965. Com a Lei das Eleições em vigor em 1997, garantiu às mulheres participação nas vagas dos partidos ou coligações. No artigo 10, a faculdade dos partidos políticos assegura a participação de 30% das mulheres no legislativo. Posteriormente, em 2009, na mini-reforma eleitoral, essa faculdade passou a ser obrigatória aos partidos. Em 2006, no Judiciário, a primeira mulher ocupou o cargo de presidente do Supremo Eleitoral. Em 2010, tivemos a nossa primeira presidente da República. Em 2012, tivemos a primeira ministra a ocupar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Também em 2012, o Tribunal Superior pela primeira vez foi ocupado, em sua maioria, por mulheres, formado por 7 ministros, dos quais 4 eram mulheres. Com 46 mil votos, uma mulher que canaliza lutas, preta, LGBT, veio da favela da Maré e com muita garra foi impedida de continuar exercendo seu trabalho. Teve sua vida tirada, assim como a de seu motorista Anderson. Com uma série de perguntas sem respostas, a vereadora Marielle Franco, 38 anos, permanece viva em nossa sociedade. O feminicídio significa a perseguição e morte intencionada de pessoas do sexo feminino, classificando como crime hediondo no Brasil. O termo feminicídio é o crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica e aversão ao gênero da vítima. A lei que entrou em vigor após essas ações foi a Lei Maria da Penha.
Maria da Penha era uma farmacêutica brasileira natural do Ceará que sofreu constantes agressões por parte do marido. Em 1983, seu esposo tentou matá-la com um tiro de espingarda. Apesar de ter escapado da morte, ele a deixou paraplégica. Quando finalmente voltou a casa, sofreu nova tentativa de assassinato, pois o marido tentou eletrocutá-la. A Lei Maria da Penha, lei de número 11.340, do dia 7 de agosto de 2006, explicava da seguinte maneira. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos termos do 8º parágrafo do artigo 226 da Constituição Federal da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Outra lei que entrou em vigor com a violência contra a mulher foi a Lei da Carolina Dickmann, lei de número 12.737, do dia 30 de 11 de 2012, promoveu a alteração do Código Penal, tipificando os chamados delitos ou crimes informáticos. Alguns serviços especializados de atendimento à mulher. Serviços esses mesmos que atendem exclusivamente às mulheres que possuem expertise no tema da violência contra as mulheres. Centros especializados do atendimento à mulher. Os centros de referência são espaços de acolhimento e atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, que devem proporcionar o atendimento e acolhimento necessários à superação da situação da violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania. Casas-abrigo. As casas-abrigo são locais seguros que oferecem moradia protegida e atendimento integral a mulheres de riscos de morte iminente em razão da violência doméstica. É serviço de caráter sigiloso e temporário, na qual as usuárias permanecem um período determinado, durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar os cursos de sua vida. Casas de acolhimento provisório. As casas de acolhimento provisório constituem-se em serviços de abrigamento temporário de curta duração, até 15 dias, não sigilosos para mulheres em situação de violência, acompanhadas ou não de seus filhos, que não correm o risco iminente de morte. Vale destacar que as casas de acolhimento provisório não se restringem ao atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, devendo acolher também mulheres que sofrem outros tipos de violência, em especial as vítimas do tráfico de mulheres. O abrigamento provisório deve garantir a integridade física e emocional das mulheres, bem como realizar diagnósticos na situação da mulher para encaminhamentos necessários. Delegacias especializadas de atendimento à mulher, DAMS, são unidades especializadas da Polícia Civil para atendimento às mulheres em situação de violência. As atividades do DAMS têm caráter preventivo e repressivo, devendo realizar ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal, as quais devem ser pautadas no respeito pelos direitos humanos e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Com a promulgação da Lei Maria da Penha, o DIMS passa a desempenhar novas funções que incluem, por exemplo, a expedição de medidas protetivas de urgência ao juiz no prazo de 48 horas, defensorias públicas e defensorias da mulher. As defensorias da mulher têm a finalidade de dar assistência jurídica, orientar e encaminhar as mulheres em situação de violência. É o órgão do Estado responsável pela defesa das cidadãs, que não possuem condições econômicas de ter advogado contratado por seus próprios meios. Possibilitam a ampliação do acesso à justiça, bem como a garantia às mulheres de orientação jurídica adequada e acompanhamento de seus processos. Juizados especializados de violência doméstica familiar contra a mulher. Estes juizados são órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, que poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios, e pelos estados para os processos. Julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica familiar contra a mulher, segundo a Lei de número 11.340 de 2006, no caso a Lei Maria da Penha, que prevê a criação dos juizados. Esses poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar e ser integrada por profissionais especializados na área psicossocial, jurídica e da saúde. Promotorias especializadas. A Promotoria Especializada do Ministério Público promove a ação penal nos crimes de violência contra a mulher. Atua também na fiscalização do serviço de rede de atendimento. Casa da Mulher Brasileira.
A Casa da Mulher Brasileira integra no mesmo espaço serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra a mulher, acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção de autonomia econômica, cuidado das crianças, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transporte. Os serviços de saúde geral e serviços de saúde voltados para o atendimento de casos de violência sexual e doméstica. A área da saúde, por meio de norma técnica de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra a mulher e adolescentes, tem prestado assistência médica de enfermagem, psicologia e social às mulheres vítimas de violência sexual, inclusive com a interrupção da gravidez prevista em lei nos casos de estupro. A saúde também oferece o serviço de programas especializados no atendimento dos casos da violência doméstica. As brigas foram ficando cada vez mais frequentes. Eu já não podia te contar sobre o meu dia, porque você me intimidava, me cobrava, coibia. Já não havia mais um amigo ali, mas eu acreditava que era normal. Que ciúmes e cobrança era excesso de amor. O riso frouxo, deu lugar à lágrima, que descia atrevida e quente, fazendo arder minhas bochechas, fazendo aumentar a minha vergonha por ter apostado em uma relação que fracassou. Tinha medo de ficar sozinha. De novo. Chegava a pensar que o problema fosse eu. A perversão com que você mexeu com o meu psicológico me fazia crer que eu realmente o amava, que eu não poderia mais viver sem você. Mas chegou num ponto que eu realmente não conseguia aguentar. Você me agrediu fisicamente 1, 2, 3 vezes. No início foi só um empurrão, mas em pouco tempo já estava com as mãos em volta do meu pescoço, apertando com força. Então, peguei minhas coisas e fugi. Eu nunca contei pra ninguém até hoje. Tenho vergonha de dizer que uma mulher instruída, consciente, apanhou do marido. Muita gente vai me julgar, inclusive minha família. Vão dizer que eu me casei nova e que eu deveria escolher melhor meus parceiros. Vão dizer que mulher que apanha e continua ao lado do agressor gosta de apanhar. Não, eu não gosto de apanhar. Eu não gostava. Nenhuma mulher gosta. Você dizia que se eu não fosse sua, não seria mais de ninguém. Fui à polícia chorando muito, e então você sumiu. Hoje, vejo que aquilo nunca foi amor. E as marcas disso ainda doem em mim. Em menos de 6 meses isso aconteceu. Eu estou em outro relacionamento, mas vira e mexe, eu sinto medo e choro. Então meu coração aperta. Sei que você nunca vai ler ou ver isso, mas estou dirigindo esse relato a você, que é para desabafar e poder dizer: eu sobrevivi a você. Em meio a tanta polêmica, dados sobre o assédio, abuso e violência contra a mulher, a cada dia um avanço mesmo que pequeno e uma grande vitória. Outros são marcos para lembrar que é uma luta constante para que não haja diminuição de igualdade de gênero. O Dia Internacional da Mulher marca uma luta mundial e contida pela igualdade de direitos, iniciada nos Estados Unidos no final do século XIX, com a industrialização e sem leis de amparo à mulher sendo exploradas. No dia 8 de 3 de 1857, trabalhadoras têxteis de Nova York entram em greve, com o foco de exigir melhores salários e pronunciar condições de trabalhos desumanos. Com a greve, a polícia respondeu brutalmente aos manifestantes e as deteve. 2 anos depois, elas formaram seu próprio sindicato. Em março de 1908, milhares de mulheres foram a Nova York exigindo melhor remuneração, redução de jornada de trabalho, direito ao voto e ao fim da exploração infantil. No mesmo ano, o Partido Socialista da América proclamava o último domingo de fevereiro o Dia Nacional da Mulher. Em 1970, as organizações socialistas do mundo reuniram-se em Copenhague para instituir o Dia Internacional da Mulher. O primeiro Dia Internacional da Mulher foi no dia 19 de março de 1911, na Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça. Em 25 de março de 1911, em plena luta pelo movimento feminista, uma tragédia colocou em evidência a precarização do trabalho das operárias têxteis. O incêndio da fábrica Triangle Shirtwaist de Nova York tirou a vida de 129 mulheres. As vítimas, majoritariamente jovens imigrantes, ficaram presas, já que as portas de saída estavam fechadas. Em homenagem à primeira greve de mulheres e as vítimas do incêndio, em 77, a ONU oficializou o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Hoje, a luta é por igualdade, reconhecimento, exercício efetivo de seus direitos não para. Eu sempre me vi como uma mulher, eu sempre me senti como uma mulher.
quando eu era criança, eu brincava com as meninas, eu gostava de brincar de boneca. E sempre que eu saía com minha mãe na rua, as pessoas comentavam: nossa, seu filho parece uma menina. Cuidado que seu filho tá quebrando muito a mão. E a minha mãe batia na minha mão e falava pra eu arrumar minha postura. Isso me machucava muito, porque não era aquilo que eu me identificava. E aos 16 anos foi quando eu resolvi me assumir. E eu queimei todas as minhas roupas e comecei a me vestir como uma mulher. Só que eu me olhava no espelho e eu sentia que faltava alguma coisa. E eu nunca gostei de andar sem camisa. Eu nunca joguei bola com os meninos. Eu nunca me mostrei em público sem camisa. E eu percebi que o que faltava em mim para eu me sentir mais completo era o peito. Só que eu não tinha condições de fazer uma cirurgia para ter peito. E na época eu não tinha informação de hormônios que eu poderia estar tomando para resolver. Foi muito doloroso, mas eu consegui conquistar tudo o que eu precisava para eu poder hoje me tornar uma mulher e estar aqui falando como uma mulher. E é muito gratificante hoje, no dia 8 de março, ser uma mulher trans e estar sendo homenageada. Todos nós, mulheres trans ou cis, devemos ter respeito, devemos ser valorizadas e homenageadas, independente do seu gênero, independente da sua escolha, da sua opção. Mulher é mulher, se considerando ou nascendo uma. Então é uma conquista muito grande para mim, porque nós damos a nossa cara a tapa, nós sofremos, a gente escuta comentários, a gente sofre abusos, então não é por não sermos de nascença que nós não somos mulheres. Então hoje é uma grande conquista estar falando que no dia 8 de março estou sendo homenageada como uma mulher. Segundo o IBGE de 2010, temos algumas informações referentes ao estudo da mulher e desenvolvimento na área de trabalho. Cerca de 53% da população brasileira é formada por mulheres em idade ativa. Porém, menos de 45% dos postos de trabalho são ocupados por elas. A população de mulheres que completaram a graduação é 25% superior à dos homens. Apenas 37% das mulheres com graduação completa são de raça ou cor preta ou parda. Mesmo as mulheres tendo mais escolaridade que os homens no ambiente de trabalho, têm as mesmas profissões e ainda assim ganham menos. Com isso, a mulher cuida mais de sua saúde. Muitos dos tratamentos e programas se baseiam em mulheres, pois ainda é um tabu os homens da saúde. A mulher no ambiente de trabalho, além dos menores salários, são discriminadas, assediadas e humilhadas, com mais facilidade que os homens. Elas também acabam tendo menos oportunidade de grandes profissões. Já o homem tem um âmbito maior de escolha. Os homens brancos ganham mais. Mas quem estabelece isso? Aliás, muitas mulheres trabalham muito mais que os homens, têm que fazer duplas jornadas para ajudar ou até mesmo sustentar a casa e muitas vezes os filhos. Pesquisa criada no Google Forms e compartilhada em redes sociais no dia 12 a 23 de abril, com foco em mulheres e com tema voltado em direitos da mulher. Gostaríamos de agradecer respostas que tivemos de mulheres de 53 a 64 anos, assim como as jovens de 17 e 23 anos, que foram o nosso maior número de respostas, chegando a mais de 37%. Perguntamos se elas tinham conhecimento de algum direito da mulher, e mais de 70% delas sabia pelo menos um direito. Caso elas respondessem sim, perguntamos qual. Tivemos até mesmo relatos pessoais e que não vamos expor aqui. Entre elas, as respostas foram o vagão exclusivo no metrô do Rio, atendimento exclusivo por policiais mulheres, licença maternidade, a proteção, muitas delas lembraram da Lei Maria da Penha, o direito de ir e vir e o Disque 180. Em seguida, responderam se já sofreram ou presenciou agressões físicas ou verbais. A importância de ter serviços especializados reflete bem nessa questão, onde mais de 85% delas responderam sim.
Em meio ao isolamento social, estados têm se preocupado com o número de casos de violência doméstica. Assim como na Europa, alguns países tiveram a mesma situação. Com isso, de forma ainda mais positiva, mais de 50% delas conhece algum serviço especializado de atendimento à mulher, o que é negativo em vista ao gráfico anterior, pois ainda há falta de informação, comunicação ou até mesmo o medo de mulheres de recorrer à ajuda, o que acaba tornando prejudicial. Em virtude das que conhecem algum serviço especializado, abrimos espaço para que pudessem citar quais. Entre eles, foram citados hospitais que dão assistência, defensoria, delegacia, o 180 novamente e casas que foram citados há pouco no nosso trabalho. Como a Lei Maria da Penha é muito conhecida, perguntamos se sabiam o porquê da criação dela. E mais de 90% das mulheres sabiam o porquê. Essa lei não apenas contribuiu para a eliminação da discriminação, como é uma forte lei em nosso país. Por fim, para construir a nossa raiz, não nos baseamos em estudos ou entendimento do grupo, mas montamos o questionário para que fosse então dado respostas por mulheres que pudessem mostrar o que ainda é enfrentado por mulheres. Grande parte delas citou desrespeito, machismo, falta de oportunidade, desigualdade social, objetificação sexual e a violência, e entre muitas outras características que as mulheres ainda sofrem de represália na nossa sociedade. Com isso, mostra que a luta continua e a desigualdade de gênero tem um caminho longo a ser conquistado.